Março é considerado um mês de conscientização do câncer renal, doença rara e silenciosa que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2015 atingiu mais de 6.700 pessoas no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Marcos França, que é oncologista. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Repórter DF. Qual é a importância desse alerta em relação ao diagnóstico precoce da doença? Na verdade, a gente precisa mencionar que o câncer de rim não é uma doença tão frequente, mas não é uma doença tão rara. A gente colocar, ele não está dentro dos 5 principais tumores diagnosticados, mas ele é um tumor que esporadicamente a gente consegue diagnosticá-lo. Para ter uma ideia, a maior parte dos tumores renais hoje, uma grande parte dos tumores renais hoje, são descobertos de forma incidental. Por exemplo, a pessoa às vezes vai fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, uma ecografia de abdômen por um outro motivo e acaba descobrindo incidentalmente uma lesão renal. Então, uma percentual considerável dos tumores são diagnosticados dessa forma. Isso ajuda a gente ter um diagnóstico um pouquinho mais precoce. Não existe, infelizmente, nenhuma campanha populacional de grande abrangência para que a gente consiga fazer rastreamento precoce de câncer de rim por alguns motivos. A gente não costuma fazer rastreamento em massa para tumores que não são tão frequentes. Então, a importância sempre que é a mesma importância do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais efetiva é a terapêutica e a maior a chance de curabilidade da lesão. Quais são os sintomas dessa doença? A pessoa sente dor? É importante mencionar que o câncer de rim não é um tumor que costuma cursar com muitos sintomas, a não ser quando a doença é uma doença mais avançada. Os sintomas mais comuns são sintomas relacionados à doença em si, são sangramento urinário, a pessoa pode cursar com dor nas extremidades da barriga, quer seja do lado direito ou do lado esquerdo. E um outro sintoma que às vezes é muito comum dos pacientes reportarem, além da dor e do sintoma, é a percepção que talvez a barriga tenha alguma coisa dentro da barriga. Ou seja, a percepção que a barriga está um pouquinho diferente do habitual. A gente não costuma guardar muito esses sintomas para que a gente diagnostique. A sugestão é toda vez que a pessoa tem algum sintoma, quer seja de dor ou quer seja de sangramento urinário, que procurem um médico precocemente. E há sintomas que podem advir quando a doença já está um pouco mais avançada. Muitas das vezes os diagnósticos do câncer de rim são feitos quando a doença já foi para algum outro lugar. É muito comum, por exemplo, o câncer de rim dar metástase para o osso. E às vezes um dos sintomas é quando a pessoa tem uma dor óssea ou às vezes esse osso fratura e aí descobre-se que tem uma alteração óssea e daí você vai atrás da lesão inicial, que é a lesão renal. Agora, existe um grupo de risco para essa doença? A gente sabe que os pacientes que são fumantes, eles têm um risco maior. Então, os tabagistas têm um risco maior de ter câncer de rim, mas não apenas eles. A doença renal policística, que é a doença que faz vários cistos renais, felizmente uma doença relativamente rara. A gente tem outros dados, como os pacientes que têm doença renal crônica, então aqueles pacientes que estão em diálise, eles têm um risco maior também de ter lesão renal. Felizmente, esses pacientes eles são muito bem observados pelos médicos que acompanham. Certamente os pacientes que têm doença policística renal ou os pacientes que têm algum tipo de doença renal que necessita de diálise já têm um acompanhamento regular com o médico nefrologista. Então a gente consegue esse diagnóstico um pouquinho mais precoce. Mas quanto ao tabagismo, esse é um hábito que a gente precisa diminuir ou evitá-lo, porque com isso a gente conseguiria diminuir um pouco a incidência da lesão renal. Entendi. As pessoas que têm infecções urinárias constantes, elas também têm predisposição ou não? Esse é um dado que não é muito claro na literatura científica. A gente sabe que o processo inflamatório, ele pode aumentar o risco da gente ter desenvolvimento de algumas células que às vezes são células mutantes e podem gerar a origem de algum tipo de alteração tumoral. Mas não é um dado tão claro na literatura científica hoje que as infecções renais repetidas possam por si só provocar alguma lesão renal. Então, os fatores de risco acabam sendo esses primordialmente que eu mencionei com você previamente. Agora, qual é o tratamento da doença? Bom, há diversos tratamentos possíveis. É importante, toda vez que se diagnostica um câncer de rim, saber se essa é uma lesão localizada ou se é uma lesão que já foi para algum outro órgão. Isso tem um impacto direto de qual tratamento vai ser realizado. Doenças renais localizadas, o tratamento é eminentemente cirúrgico. Então, remove-se a lesão e aí você tem, obviamente, uma chance de curabilidade um pouco mais elevada. Em pacientes que têm doença que foi para algum outro lugar, uma doença metastática, por exemplo, o tratamento envolve não apenas, às vezes, a remoção cirúrgica da lesão, mas pode envolver tratamentos medicamentosos. Importante mencionar que o câncer de rim, na sua maioria, ele não é um tumor que a gente faz tratamento quimioterápico.
A gente faz tratamento medicamentoso baseado em algumas alterações celulares que já se sabe a respeito disso. Isso tem ajudado muito a parte da oncologia, a parte da medicina. A gente hoje já tem algum conhecimento a respeito de quais são as alterações moleculares que acontecem nessas lesões e a gente consegue tratar diretamente as alterações moleculares, quer seja com medicamentos comprimidos, quer seja com medicamentos endovenosos. Então, o tratamento pode envolver tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso, e existe um tratamento que tem sido em voga um pouco mais frequente, que é o tratamento por ablação, que seria você ou injetar, um exemplo, uma agulha e você por intermédio ou de uma emissão de radiação ou por intermédio de tratamento com resfriamento, você conseguir também tratar essa lesão que está lá no rim. Regi, o sistema público do Distrito Federal, ele atende bem esses pacientes? Infelizmente, a gente sabe que existe uma diferença do que a gente tem de acesso no serviço privado do que a gente tem no sistema público de saúde. Para os tratamentos cirúrgicos, não necessita de maior complexidade. A gente precisaria de um cirurgião, de um acesso ao centro cirúrgico, de uma equipe de UTI para que conseguisse fazer, não é complicado. Talvez a maior entrave do sistema público hoje seja a entrave da medicação. São medicamentos que não são amplamente disponíveis, infelizmente são medicamentos de alto custo, não é um remédio que você consiga comprar de forma fácil numa farmácia, e a tecnologia, infelizmente, ela envolve um custo mais elevado. Então, infelizmente, boa parte desses tratamentos medicamentosos, eles não são disponíveis por intermédio do Sistema Único de Saúde. Tá certo, agradeço muito a participação aqui com a gente no Repórter DF. Muito obrigada. Obrigado ao convite.